Prontinho, Lucas. Agora sim, boa noite, muito bem-vindo à reunião do Laboratório de Estudos Olímpicos e Socioculturais dos Esportes, aqui do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa. Eu sou Doiara, a gente te conheceu a partir do seu texto, que a gente selecionou como um texto de interesse para os nossos estudos. Ficamos muito felizes em encontrar a sua produção, porque é uma rara produção sobre esse tema, né, em qualquer campo de investigação, inclusive na sociologia, na própria educação física. Então, saber aí do seu background aí do direito, agregando, né, para essa interdisciplinaridade de conhecimentos com os quais a gente gosta de dialogar. Então, aqui na sala nós temos estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado, pessoas com bolsa de iniciação científica, pessoas que estão pretendendo, aspirando aí possibilidades na carreira acadêmica. E todos leram o seu texto, né, para chegar aqui hoje e conversar com você. E nesses minutos iniciais, é um departamento de educação física, então você imagina que ali do lado tem um monte de quadra e tem um pequeno ruído de fundo. Você vai notar alguns ruídos, mas a gente está muito feliz com a sua disponibilidade, a sua gentileza de vir conversar com a gente. E eu queria que você tivesse esse momento inicial à vontade para você se apresentar, falar de como surge a ideia do trabalho, como que você pensou escrever sobre isso e quaisquer outras coisas que você ache importante antes da gente iniciar uma rodada de bate-papo, que vai funcionar assim. Os alunos vão se inscrevendo, eles sentam aqui na cadeirinha, que a gente não está numa boa sala de conferência online, mas eles estão aqui, eles sentam aqui, fazem a pergunta e você fica à vontade para gerir o tempo de resposta. Eu desliguei o microfone sem querer. E se eu tiver oportunidade, eu também converso mais contigo. Você também é bem-vindo a conhecer nosso trabalho aqui. Você escreveu no e-mail, né, que gostaria de saber do Léo um pouco mais. A gente está super afim de construir parcerias, então é uma feliz oportunidade esta que a gente se encontra nessa noite. Com você a palavra para a sua apresentação, sua apresentação pessoal, sua introdução a esse tema que a gente tanto ficou feliz em conhecer a partir do seu trabalho. Tá certo, professora Doiara, muito obrigado pela introdução. E é um prazer enorme estar nessa tarde, noite de quarta-feira com vocês, mesmo que virtualmente. Meu nome é Lucas Bossoni Saicali, pessoal. Eu sou recém-doutor em Direito pela Federal do Paraná. Sou formado pela Casa, também pela Federal do Paraná, aqui em Curitiba. E meu mestrado, com bolsa da CAPES, foi na PUC do Paraná, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Durante o doutorado, eu também passei 6 meses como bolsista da CAPES em Paris. Eu fiquei vinculado à Sorbonne, a Paris 1, Panteão Sorbonne, por 6 meses no período de pesquisas, que foi bem produtivo para a minha pesquisa, para a minha vida, eu acho, de maneira geral. Então, para quem está no doutorado, para quem está no mestrado, caso tenha a oportunidade de ter uma bolsa, né, não é todo mundo que consegue, não é fácil, nem sempre tem bolsa, a gente sabe como é. Mas para vocês estão ouvindo tanto doutorado, tentem investir nisso. É uma coisa que eu super sugiro para qualquer pessoa que está na vida acadêmica. Minha pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, na graduação eu não vou nem comentar, porque é tão jurídica, é tão do direito mesmo, que vocês vão até vão querer que eu desligue logo a câmera e que eu saia da reunião. Mas eu pesquisei no mestrado e doutorado sobre telecomunicações. Eu pesquisei a regulação, que é basicamente a intervenção do Estado na economia, nas áreas do streaming, então, que a gente assiste, né, de Netflix, Spotify, de conteúdo, que tipo de regras tem que ter, que tipo de regras não tem que ter, como que tem que ser essa abordagem. E agora no doutorado, a tese que eu defendi é de que o conceito em lei de telecomunicações, ele é defasado, e por conta disso nós precisamos de uma regulação, uma intervenção nova do Estado nesse setor. Não tem nada a ver com o tema do trabalho que eu escrevi. E por que eu escrevi sobre isso? Uma das cadeiras, das disciplinas que eu fiz durante o doutorado, envolvia estudos sobre direito constitucional.
E um desses temas, tanto que são os textos que eu utilizo na pesquisa, no artigo, muitos deles, quando envolvem direito constitucional, eles decorrem dessa disciplina que eu fiz. Era de você estudar mesmo, né? Qual que é o núcleo essencial de algum direito, do direito à saúde, do direito à moradia, do direito ao lazer, do direito à informação. E eu gosto muito de esporte, muito, muito mesmo, sou um fanático, assim. E eu queria, de alguma maneira, durante meu doutorado, pesquisar alguma coisa que fosse além da minha tese, além dos temas que eu pesquisasse. Então, eu optei por pesquisar o núcleo essencial do direito à liberdade de expressão no esporte. Foi uma época também que estava tendo Jogos Olímpicos, e aí tinha os casos da Carol Solberg, o caso do Colin Kaepernick, alguns anos atrás, da NFL, que eu também acompanho bastante. E aí eu optei por escrever sobre esse tema. E eu confesso, professora Doera, que eu fiquei muito, muito feliz com o convite de estar aqui com vocês, por isso até que eu me interessei em saber mais sobre o Léus também, porque não é... Assim como você comentou que não é fácil encontrar texto sobre esse tema, talvez na área de vocês, para a gente também não é tão fácil encontrar estudos, né, tão de sociologia mesmo, assim, sabe? No direito está um pouco fora disso, desse estudo, desse campo de pesquisa. O que nós temos muito no direito é estudo sobre fomento ao esporte, né? E eu estudo, né, de direito administrativo, que fala sobre as relações, né, do Estado com a sociedade. Então, a gente tem muito sobre isso, muito sobre fomento, mas não os aspectos de fato sociológicos, assim, que envolvem o esporte. Então, eu queria trabalhar um pouco essa questão e por isso surgiu o artigo. Fiquei muito, muito feliz, muito contente com o convite de vocês. E fico à disposição para a gente conversar. Acho que vai ser uma conversa um pouco informal, pelo que eu entendi nos nossos contatos, nossos e-mails. E da mesma forma que eu também fico à vontade ou disponível para gerir o meu tempo, fiquem à vontade também para perguntar ou para falar alguma coisa enquanto eu fale. Então, dá tudo certo. Obrigada, Lucas. Excelente conhecer as suas motivações, né? Conhecer a ideia desse momento que a gente faz de estudar, é exatamente bate-papo com o autor, porque a gente começa a entender as aspirações de quem está escrevendo, como que essa ideia vai se formando. É uma dinâmica diferente de estudar um texto, mais do que ler e chegar aqui e tentar discutir. Que oportunidade belíssima de conversar com você. Nesse momento, então, eu vou abrir para perguntas, estamos todos presencial, e vou ver quem gostaria de se inscrever, que eu faço a primeira rodada. Então, temos a Clarice aqui, que vai te fazer uma pergunta, ela vai se apresentar e vai te dirigir uma pergunta. A gente vai ter que revezar o assento aqui, mas vai dar tudo certo, tá? Olá, Lucas, boa noite. Espero que vocês estejam me escutando bem. Primeiro, vou me apresentar brevemente. Eu sou a Clarice, sou estudante de doutorado. E eu fiquei muito interessada pelo seu texto, porque ele tem muito a ver com a minha tese, na minha futura tese de doutorado, assim. Como a professora Doera disse, dessa dificuldade de encontrarmos textos que dialogam, né, com a área da liberdade de expressão no esporte ou de manifestações dos atletas, até que ponto as regras do COI, por exemplo, permitem eles de se manifestar. Então, encontrar seu texto, para mim, pessoalmente, foi uma felicidade, né, porque eu consegui um outro olhar de outra área sobre questões que eu estudo. Então, eu estudo manifestações, posicionamentos políticos de atletas, e como essas regras silenciam, neutralizam ou tentam manter aquela proclamada neutralidade política. E seu texto traz um diálogo com a regra 50 do COI, fala um pouquinho sobre aquela flexibilização da regra 50.2, né, que vai para Tóquio já com algumas possibilidades de se manifestar, né? Então, a minha pergunta vai girar em torno disso. Eu tinha uma curiosidade inicial sobre a motivação, né, o que levou a você de uma outra área a escrever sobre esporte, já entendi que tem um afeto pelo campo esportivo, mas eu queria perguntar diretamente sobre
lá no texto você menciona da dificuldade que é de definir o que é um ato político, né? E, de fato, as instituições esportivas não deixam isso claro. Na regra 50.2, por exemplo, ele fala que o atleta pode se posicionar desde que ele não foque em pessoas, governos ou situações disruptivas, o que fica meio amplo, né? O entendimento. E eu falei, ótimo, perguntar para alguém do direito vai ser até bom para elucidar isso para mim. Mas aí, nesse sentido, né, de que não tem essa definição clara, como que você percebe e avalia os desafios jurídicos e institucionais, especialmente no caso de entidades como o COI, frente a esse tensionamento de proteger e garantir a liberdade política dos atletas, ao mesmo tempo que ele tenta conciliar aí com esses interesses de defender a sua neutralidade política e restringir esse ativismo de atleta. Então, quais os desafios você vê da perspectiva jurídica? Se você acredita ou se você percebe, enquanto direito, né, do sujeito, como sujeito político se posicionar, como que você percebe esse lado? Se você percebe que há uma abertura, se há um diálogo possível em manter esse equilíbrio, ou se nas suas leituras, até para a própria construção do artigo, você vê que não, que é um desafio difícil de lidar, assim, difícil de chegar num consenso em estabelecer as lógicas da instituição COI, por exemplo, dentro do direito civil, né? Porque você também cita lá de que, no fim, o COI acaba sobrepondo um direito constitucional de liberdade de expressão. Então, é um tensionamento muito grande, queria escutá-lo nesse sentido. Espero ter sido claro. Clarice, boa noite, antes de mais nada, prazer de conhecer, muito legal a pesquisa. Não sei em que pé que tá o teu... Tá no início? Tá no início, eu entrei no doutorado em setembro, mas a gente vem construindo trabalhos nesse tema desde os Jogos de Tóquio. Então, desde os Jogos de Tóquio, a gente já tem alguns trabalhos que vão falar sobre posicionamento, manifestações de atletas, mas agora num nível teórico mais profundo, para a tese está no início. Tem chão, até tem bastante tempo, mas vai passar rápido, aproveite essa fase. No direito tem muita coisa que a gente fala que é sim e não. Mas tal coisa pode? Pode, mas também não pode. Eu acho que você tem um lado positivo e um lado negativo da regra 50.2. Eu acho que, por um lado, que é o lado positivo, eu acho que ela dá uma abertura que antes não tinha. Então, você começa a ter já uma compreensão do movimento olímpico de que a plataforma do esporte, especialmente uma plataforma que dos Jogos Olímpicos, que, na minha visão, é uma plataforma mundial de qualquer modalidade esportiva, ela pode ser utilizada também para algumas manifestações. Mas qual que é o problema? E você já colocou o problema. É a amplitude dessa definição de ato político. E aí vem um problema que é super grave, que é você fazer uma análise casuística do que é o ato político. Então, por exemplo, determinado atleta da Alemanha fez algum gesto que não foi identificado, segundo lá o comitê que eles podem instituir, né, como um ato político. Agora, quando determinado atleta, não vou nem mudar muito para não ficar muito clara, evidente, né, que talvez possa ter algum tipo de questão política um pouco maior, mas quando o atleta, não sei, da Suécia faz o mesmo ato, ele é identificado como um ato político e isso fere a Carta Olímpica, isso gera uma quebra da suposta neutralidade política da atividade esportiva. O que eu vejo do ponto de vista jurídico que pode tentar de alguma maneira suavizar o problema da amplitude dessa regra? Vai depender muito do ânimo, da vontade do Comitê Olímpico em fazer isso, antes de mais nada. Então, você tem que ter uma vontade política, em certa maneira, do comitê em tentar fazer isso. É o que a gente fala aqui Tem muitas leis no Brasil que elas são muito amplas, e elas não explicam nada, só falam coisas genéricas. E você tem um decreto, que é um ato do Poder Executivo, do presidente, do governador, do prefeito, que vai
regulamentar essa norma. Então, a gente vai explicar o que a lei vai, o que ela quer dizer. Eu acho que essa lógica tem que ser feita, aplicada dentro do COI. Então, olha, ato político, não fica muito claro ali na Carta Olímpica. Eles podem ter uma norma interna que fala, ato político é tal coisa. E para o julgamento dos casos em que isso for levado em consideração, vai ter um comitê. O comitê vai ser composto por tais e tais e tais pessoas. Esse comitê tem objetivo e tem como princípio tais e tais princípios, que vão estar muito vinculados, né, claro, aos princípios do olimpismo também, de alguma maneira. E tentar, de alguma maneira, trazer para essa análise casuística, que vai ter que ser casuística, critérios mais objetivos. No direito, uns 10 anos atrás, havia uma tendência, que ficou muito forte, inclusive com o ministro Barroso, de você promover o ativismo judicial. O ativismo judicial é quando juízes, especialmente da Corte Suprema, tomam decisões, à época isso era tipo, olhava para dessa forma, decisões que vão além da norma para proteger direitos fundamentais. Então, essa norma aqui claramente não faz sentido, ela precisa ser superada, e aí se dá uma decisão contra a lei, né, contrária à legislação. O grande problema é que, com o passar do tempo, esse ativismo judicial, ele parece que está escancarado, assim, e às vezes dá uma impressão negativa, para os juristas e para a população como um todo, de que o nosso judiciário, eu falo do Brasil, né, que é o exemplo mais claro disso, ele acaba decidindo conforme a banda toca, o que é um problema. Então, eu sou muito mais positivista, o que é difícil para um jurista mais novo ser positivista, né, porque você está buscando mudar o sistema, mas eu percebo pelo menos que é melhor você ter regras mais específicas, mais claras, objetivas, do que você esperar uma decisão com base numa justiça ou moralidade ou uma ética de um jogador que você não conhece. Então, do ponto de vista jurídico, para voltar à tua questão, eu acredito que o próprio COI consegue, se ele quiser, ele consegue esmiuçar um pouco melhor esse conceito do que é ato político e determinar maneiras mais objetivas de você analisar isso no caso concreto. Eu acho que vai ser uma análise casuística, eu não consigo enxergar essa definição precisa que eles vão dar, ou essa intenção deles, de maneira muito clara. Provavelmente, casos vão acontecer até que eles entendam essa necessidade, até que isso fique claro para eles, e para mim isso é um pouco problemático, nesse sentido. Não sei se respondi a pergunta, Clarice. Eu acho que tinha mais alguma coisa que você perguntou, mas aí você pode ficar à vontade. Não, era nesse sentido mesmo, até porque quando você cita o caso da Carol e depois a relação que teve com o Wallace, como a própria CBV teve atitudes diferentes frente ao caso, e aí eu fiquei pensando exatamente nesse conflito, nessa dificuldade. Em um momento você cita de que a dificuldade de relacionar o esporte com a política, a dificuldade de relacionar o esporte com os direitos, porque é amplo e é multicultural. O que aqui não é um ato político, talvez em outra sociedade E eu estava pensando no desafio nesse sentido mesmo, se você tinha essa leitura mesmo, isso mesmo que a gente conversou aqui brevemente. Eu vou deixar meus colegas falar. Esse tipo de caso, que é o da Carol Solberg, do Wallace, e me fugiu agora o outro, era o Maurício, né, que virou... Não sei se virou deputado. Ele tentou ser deputado, se eu não me engano, aquele jogador de vôlei, Maurício. Eu não lembro se ele virou vereador ou deputado. Maurício. Eu não lembro. É muito claro, né, como a análise casuística, ela depende de quem está no poder no momento, entendeu? Então você pode ter um presidente do COI que é muito mais contrário a essas manifestações. Ele não vai ter vontade política de mexer com isso, entendeu? Então, mesmo que o COI não seja uma instituição pública, ele está muito envolto em política, né? Está muito envolvido em política. Então, é difícil, mas eu sou muito a favor de você ter normas de governança que são claras em relação
aos julgamentos que você, enquanto instituição, vai fazer em relação aos atletas. Então, essa seria a minha pincelada sobre o assunto, Clarice. Mas, enfim, estou à disposição. Oi, Tajor, muito obrigada pela resposta. Vou passar para os meus colegas, depois talvez eu volte. Pronto, Lucas, agora. Lembrando que aqui na sala também tem estudantes das ciências sociais, tem mais de outro curso. A gente está tentando se constituir como um grupo interdisciplinar, então tem um representante aqui da sociologia também. Então, vou chamar o próximo inscrito, que é o Augusto, ele vai se apresentar e conversar com você, Lucas. Boa noite, Lucas, novamente. Então, meu nome é Augusto, eu sou mestrando aqui na UFV. Minha área de pesquisa é sobre colonialidade, decolonialidade. Eu examino isso dentro dos Jogos Pan-Americanos. Mas o seu texto foi muito importante para mim entender mais sobre essa relação entre os direitos constitucionais e esse limiar entre público e privado. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Então, frente ao reconhecimento do esporte, né, como direito social constitucional no Brasil, você acha que acredito que impedir as manifestações políticas no ambiente esportivo viola o próprio exercício da cidadania brasileira, pensando que a autonomia da instituição privada ela não é absoluta, né? Então, ela tem que se levar em conta os princípios constitucionais. Pensando nisso também, imaginar, por exemplo, os Jogos Olímpicos no Brasil. Quando o Brasil aceita que os Jogos Olímpicos sejam realizados aqui, ele toma os princípios do COI como superiores, mesmo que incompatíveis, né, de algum modo, com o direito constitucional. Nesse sentido a minha pergunta. Augusto, desculpa o delay em começar a falar. Estou digitando, né, as perguntas que vocês fazem. Sempre enquanto eu digito, eu vou matutando um pouquinho sobre elas. Obrigado pela tua pergunta. Pelas duas perguntas bem interessantes, que envolvem bastante a questão do direito constitucional. Esse até é um ponto que eu ia falar na pergunta da Clarice, mas eu acabei esquecendo, então é bom que você retomou o tema e a gente consegue conversar sobre isso. A nossa Constituição é uma carta, né, uma carta política definida e que vai estabelecer diversas regras para a nossa sociedade como um todo, né? Nenhuma lei pode ser inconstitucional. Vamos lá. Tem muita lei que é promulgada que é inconstitucional. Isso é um fato. Tá? E isso vai acontecer por muito tempo. Só que você tem mecanismos para julgar se uma lei é inconstitucional ou não. Né? Então, tem muita coisa que, mesmo que o STF julga, né, o Supremo Tribunal Federal, que é inconstitucional, porque, enfim, não está alinhada com os princípios, com os dizeres, com as metas, objetivos da Constituição. Beleza. Vou começar do final para a gente ir para o começo. Tá? Nem mesmo os princípios do comitê e nem mesmo as regras e definições da FIFA, quando realizou aqui também a Copa do Mundo, deveriam se sobrepor ao direito constitucional, à Constituição brasileira. Tá? Do ponto de vista jurídico, não se sobrepõe. Tá? Não se sobrepõe, isso é um fato. A grande questão é que e aqui em Curitiba aconteceu isso mesmo, né? A gente teve a Arena da Baixada, que foi utilizada como um espaço de jogos, e algumas regras foram desrespeitadas em relação a trânsito de pessoas, de carros, de comércios abrindo e fechando num raio, porque era uma regra
Era uma regra da FIFA, que você tinha 2 ou 3 quadras, você não poderia ter nenhum estabelecimento comercial aberto, porque era um espaço para os patrocinadores, né? Enfim, cerveja, de tudo mais. O que eu acho um absurdo. Entendeu? Só que na prática, a prática nem sempre ela vai seguir o ditame normativo, né? Do que é certo e do que é errado, ou do que é certo e do que é errado para fins de lei, né? Para fins de norma. Então, começando de maneira bem simples, a resposta é um não. A gente tem que observar algumas normas, algumas regras. Há também uma cooperação mútua entre tanto o COI e o governo, no caso do Rio de Janeiro, né? Foi no Rio de Janeiro, do município, enfim, até mesmo da União, em certa medida, mas não há uma prevalência temporária das regras do COI em relação ao direito à Constituição brasileira. Isso não, tá? Do ponto de vista jurídico. Em relação à tua primeira pergunta, só para ver se está alinhado com o que eu entendi. A pergunta é se a limitação ou a proibição de manifestações políticas em eventos esportivos, de alguma maneira, ela feriria um direito constitucional à liberdade de expressão. É isso, né? Eu acho que sim. Essa é a minha posição no texto. Mas, é claro, não é um direito absoluto. Eu não posso chegar e me manifestar da maneira que eu quiser e ofender outras pessoas, respeitar outros direitos. Nenhum direito ele é absoluto, na verdade. Né? Ele sempre encontra uma colisão com outro princípio fundamental, um outro direito fundamental. Tem algumas teorias que a gente pode falar sobre qual princípio deve prevalecer num caso concreto, mas isso vai além da nossa conversa aqui. Eu acredito, né, a gente vai tocar nesse ponto em outras conversas aqui da nossa reunião, e vocês que leram o texto já devem ter isso imaginado. Eu acredito que o esporte, a esportiva é um espaço político. Sempre foi e eu acho que sempre será, mesmo que não se busque que ele seja um palanque, né, eu até coloco isso, né, ninguém espera que num jogo de futebol o cara vai fazer um gol, vai tirar a camiseta e vai ter uma por baixo indicando que ele é partidário de alguém. Acho que ninguém espera, ninguém gostaria que isso acontecesse. Só que muitas causas que vão além de política, de ideologia política, elas são políticas. Né? Então, questões de racismo, questões de machismo, enfim, de misoginia, enfim, vão além do esporte, são pautas sociais. Então, você se calar em relação a isso, ou você não poder se manifestar em relação a isso, para mim, é problemático. Desde que isso não interfira num direito alheio, desde que isso não colida com outro direito fundamental, porque daí a gente começa a ter alguns problemas, e a análise casuística ela se torna um pouco mais complexa realmente, e acho que para se posicionar, né, da sua manifestação, de você explorar algo que você acha adequado, não vejo problema, né? Por exemplo, óbvio, não estou defendendo, e é claro que vai ser um absurdo, um crime, inclusive, se alguém fizer algum tipo de apologia ao nazismo, né? Óbvio. Né? Não é esse meu ponto, não é isso que eu quero dizer. Mas, como diria minha mãe, pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Se a gente defende que há uma liberdade de expressão dos atletas, a gente tem que entender que nem sempre podem ter posicionamentos ou ideias que sejam particulares ou próximas à nossa, né? Então, esse é meu ponto, né? Eu te respondi, Augusto. Me respondeu assim, Lucas. Obrigado, viu? Agora vai vir o Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Oi, Lucas. Boa noite, tudo bem? Peraí, que seu microfone está desligado. Mas... Foram só sinais mesmo, Gabriel. Sim, ótimo. Meu nome é Gabriel Felipe, eu sou um humilde estudante de graduação em Educação Física, bolsista de iniciação científica aqui da UFV. Achei muito interessante a sua pontuação no texto agora, sobre o envolvimento político que há no esporte em várias esferas, né?
E eu queria inverter o campo de análise, sair do atleta e ir para a instituição. O texto é mais voltado para o atleta e eu queria pensar a instituição aqui com você. Sobre o Comitê Olímpico Internacional, eu queria que você discorresse um pouco sobre o que você pensa sobre se existe uma coerência entre o Comitê Olímpico Internacional cobrar esse apoliticismo, esse não envolvimento político dos atletas, uma vez que em toda a história ele teve um envolvimento político, teve atos políticos, se você pensa que o Comitê Internacional tem atos políticos, né? Essa questão também. Se você enxerga essa coerência por parte do Comitê Olímpico Internacional, e para você o problema é a manifestação política ou certas manifestações políticas em específico para o Comitê Olímpico Internacional? Mais ou menos nesse sentido. Obrigado pela... Imagina. Estou pensando que eu estou sendo gravado, né? Tô pensando bem com calma as palavras que eu vou usar agora. Eu acho que você colocou um ponto bem interessante, que é a questão da coerência. A minha sensação, eu sou, além de acadêmico, advogado, eu sou servidor público. Eu já tive na esfera estadual e agora estou na esfera municipal. Então, estava no estado do Paraná e agora estou no estado de Curitiba, estou no município de Curitiba. E a questão política, ela é uma questão que envolve as principais decisões que são feitas em um governo. Tá? A gente está falando isso em nível de instituição pública, tá? Em nível de ente federativo, que é a União, Estado, município. A grande questão é que quando eu olho para algumas organizações internacionais que estão fora um pouco, não é nem bem uma organização social, não é uma instituição pública, é privada, mas ela às vezes recebe muito benefício estatal, às vezes até um pouco de orçamento mesmo é repassado pelos estados. E é o caso muito parecido da ONU, é o que eu consigo pensar também, mas claro, uma esfera muito maior e muito mais poderosa do que o COI, é que a política é intrínseca à instituição, intrínseca. Até porque o COI ele tem que lidar com todos os países onde eles realizam eventos esportivos, né, que tem a bandeira, enfim, que leva o aval da chancela do COI. Então, ora, eu sinto que eles vão se preocupar um pouco mais com a questão da neutralidade política, ora não. Eu acho que vai depender muito de onde eles estão, de qual é a plataforma que estão, quem está ouvindo, vai ser um evento grande, vai ser um evento pequeno. E esse é o meu problema, né? Eu volto a falar, é uma análise casuística da situação. Porque você não tem uma regra específica sobre isso. Você não sabe que é um ato político. Você não sabe o que vai acontecer se alguém fizer um ato político que eles aprovam, que eles reprovam, porque não fica claro. Ou como vai ser esse processo, né, de julgamento. Então, deixa eu retomar a tua pergunta aqui. A questão da coerência. Eu acho que ela volta para aquela ideia de que é muito provável, caso não existam normas específicas, né, que delimitem a atuação do COI enquanto julgador, que eles vão entender adequado que tal ato político pela vontade de quem for do comitê. Ou se vai uma decisão de cima, né, assim, um caso muito polêmico que possa acontecer no futuro, de que até mesmo a direção, né, o comitê diretivo, enfim, a alta cúpula do COI interfira nesse julgamento. Naturalmente, né, eu acho contraditório, obviamente, você demandar uma neutralidade, sendo que você não é neutro, mas eu acho que às vezes parte muito daquela lógica do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
Eu, enquanto instituição, posso fazer política da maneira que eu entender muito bem. Mas você, enquanto atleta, não. Ou, se pode, não pode ser um ato político, que eu também não vou te dizer o que é. Então, esse é um problema. Quando a gente trabalha, claro, o nosso direito constitucional é o nosso direito constitucional, tá? Difere da Alemanha, difere dos Estados Unidos, difere da África do Sul, difere de Taiwan, enfim, difere de todo mundo. Mas quando a gente está no evento no Brasil, né, enfim, a gente tem as nossas regras, a gente precisa ser coerente, né? Então, eu não consigo visualizar essa essa ambiguidade numa possível atuação do COI sendo esclarecida, sem uma devida normatização mesmo, assim, sabe, sobre o assunto, sobre de fato ser colocado no papel. Explicar, olha, isso é tal coisa, vai ser assim, assim, assado. A regra em si, eu não vejo como problema, mas é preciso entender quais são os limites dela para o COI. O que o COI entende como ato político. E aí, a partir dessa compreensão deles, aí a gente volta a conversar. Então, isso é ato político, ok. Mas será que é isso mesmo? Aí nós, da academia, é nosso dever analisar, entendeu? Pelo menos no primeiro momento, para depois, enfim, isso ser colocado, quem sabe, né, para uma discussão junto a eles. Acho que era essa ideia, mais ou menos, que eu tinha para te passar, Gabriel. Não sei se também te respondi, mas qualquer coisa, fica à vontade, viu? Muito obrigado, Lucas. É um prazer poder te ouvir, conversar. Eu concordo plenamente com a ideia de que de fato, eu penso que de fato é contraditório mesmo, por isso que eu pensei nessa pergunta. E aí eu acho que a ambiguidade, assim, tem mais gente na lista? Tem gente inscrita, mas pode cumprir. Eu penso que é justamente a regra, ela é genérica para que o COI possa operar. Eu acho que no final é uma grande operação de poder, então é bem assim. Na minha posição hierárquica, eu sou maior que você, atleta, e nesse sentido, eu posso ser político e você não. Você que sendo atleta, porque eu sou a entidade máxima do movimento olímpico. E ela é genérica, a regra é genérica justamente para poder que o próprio COI interprete o que é ou não política, um ato político. Eu penso muito nessa linha. Eu não posso falar isso com certeza, né? O que eu vou falar agora, não é uma afirmação. Sim. Mas é muito comum que sejam feitas normas, leis, decretos, resoluções, portarias genéricos, para que você deixe para o intérprete depois analisar conforme o caso concreto. É muito comum. E eu acho que esse é um caso. Essa é a minha impressão da leitura do texto. Não é proposital ele ser genérico. E eles sabem disso. Talvez eles não soubessem, talvez eles ficassem com receio de colocar alguma coisa que não parecesse adequado politicamente, isso principalmente enquanto instituição, né? Então, como eu falei na primeira resposta, né? Eles abrem essa possibilidade, só que eles não explicam. E aí você fica numa insegurança ainda maior, uma insegurança, né, enquanto atleta, enquanto que quer se posicionar, e uma insegurança jurídica para quem vai ter que analisar isso depois. Mas obrigado pela tua participação, Gabriel. E, cara, você não é só um humilde graduando, você é um graduando com bolsa, entendeu? Você está também, né, super bem cotado aí nos graduandos. Fique tranquilo. Obrigado, Lucas. Muito bom a reflexão. Obrigado pelos elogios também. Vou passar para quem vai agora. Vou passar aqui para o Michel, nosso colega. Então, boa noite, Lucas. Eu sou o Michel, estudante de graduação em Educação Física, licenciatura. A minha pergunta inicialmente, eu vou falar, por exemplo, que eu faço um TCC sobre saúde mental, que eu acredito que seja um tema muito recente também no campo esportivo. Tem se falado disso muito recentemente.
E eu acredito que isso conversa um pouco com essa questão que, para mim, falar sobre saúde mental é sim um ato político dentro de um evento esportivo. Mas a minha pergunta, ela vem em relação... Eu sei que seu trabalho foi publicado em 2022, ou seja, ele é um pouco recente, né? Então, você conseguiu, no processo de construção do texto, e também durante os textos que você buscou e sua escrita, você conseguiu identificar se, por futuro, já pode ter alguns avanços em relação a quando o atleta pode se expressar dentro de um evento esportivo, por exemplo? Você consegue ver futuramente que talvez seja construído por parte do COI ou de alguns outros eventos algum tipo de permissão para esses atletas poderem se expressar dentro de um controle? Seria essa a pergunta. Michel, obrigado pela tua pergunta. Eu acho que o tema da saúde mental é importantíssimo. Não só no âmbito do esporte, mas no âmbito da sociedade como um todo. Eu acho que é um assunto que ele foi colocado para baixo do tapete por muito tempo. E eu sinto que é uma impressão pessoal. Eu sinto que a geração de quem tem aí seus 25 a 35, de 30 para frente, tem sofrido impactos dessa colocada para baixo do tapete. Então, parabéns pelo teu tema de coragem, achei bem interessante. Boa sorte na pesquisa. Em relação à tua pergunta, é sempre difícil a gente fazer um prognóstico do futuro, né? Do que a gente imagina que vai acontecer, especialmente dentro de uma sociedade como um todo, global, que se coloca cada vez mais polarizada, né? Ondas de polarização, recentemente, ora um pouco mais, ora um pouco menos, mas é muito nítido, né? E há um inflamar também de manifestações políticas que não são meramente políticas, mas também são de agressividade em relação a outro povo, a outra cultura, o que torna essa manifestação, na minha opinião, muito problemática, né? E daí sim é passível de algum tipo de punição, enfim. Durante a pesquisa, a gente conversou um pouquinho sobre isso em algumas respostas anteriores, o que se parece, em nível internacional, então do COI, é que há uma ligeira abertura para tanto. Isso significa que o prognóstico é positivo? Não necessariamente, né? Como eu comentei, depende muito de que tipo de gestão o COI vai ter, de que tipo de pessoa vai assumir esse papel de dentro de uma organização que, como o Gabriel comentou, ela é política, e ela é muito política. De que maneira isso vai soar em relação ao lobby mesmo, que existe dentro do COI de comitês olímpicos de determinados países. Certamente, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos deve ter uma influência enorme no COI. O Comitê Olímpico francês, provavelmente. Enfim, a gente pode pensar, do ponto de vista global, quais comitês têm força interna dentro do Comitê Olímpico. Então, como todo jogo político, você fica fazendo aquele joguinho de jogar uma bola para baixo, para ter uma coisa, para não ter outra, com o passar do tempo. A discussão sobre manifestações, embora não que ela seja recente, mas ela volta e meia está em pauta. Ela está contínua, melhor dizendo. Não que ela seja recente ou não, mas ela é contínua. E eu tenho a impressão que cada vez mais as pessoas querem voz. Precisam da voz. Não só querem, elas precisam da voz. Então, a minha sensação, mas essa é uma sensação, né, porque análises futurísticas são muito complexas, é de que a ligeira abertura pode permitir no futuro uma outra ligeira abertura. Eu acho que, eventualmente,
a definição do que é ato político vai ser necessária no âmbito do COI. E a partir daí vai ficar mais claro se essa definição faz sentido ou se não faz sentido, e o que os atletas podem ou não fazer enquanto essa regra for vigente. Claro, se ela for, enfim, adequada, justa e passar por crivos aí de adequação jurídica. É difícil, Michel. Eu nem sempre sou muito positivo em relação ao futuro, assim. Mas vamos tentar entender o que já foi conquistado, o que já foi compreendido. Eu acho que isso pode ser um sinal, sabe? Enquanto essa ponta estiver ali, outras pontas podem surgir para frente que tornem mais claro para o atleta e para a instituição mesmo, né? Eu, enquanto instituição, como eu quero que isso aconteça, né? Eu acho que é um assunto que vai voltar à tona e espero que de uma maneira adequada. Foi respondida a minha pergunta, muito obrigado. Muito bom. Oi, Lucas. Minha chance eu vou inaugurar uma nova rodada, inclusive quem já fez perguntas pode voltar, se quiser. Mas eu vou voltar aos casos que você investigou, né? Um que tem um pano de fundo do Black Lives Matter, né? Do Vidas Pretas Importam, no contexto estadunidense. Você até fala um texto assim, não era minha intenção fazer uma comparação dos contextos nacionais. E o outro é relativo a Carol. Mas você atravessa também a questão do Wallace, né? Que o Wallace faz uma incitação a um crime. E aí você diz assim que, naquele momento, acaba havendo um acordo, no fim das contas, mas eu queria saber, juridicamente, o Wallace poderia ser acionado se o próprio presidente Lula ou seus assessores entendessem que aquilo constituía uma ameaça. Tudo bem, o acordo foi com a CBV, né? Parece que isso se tratou ali no esporte e não chegou a incomodar o então... Ele era candidato ou já era presidente? Não lembro. Salvo engano, ele era candidato ainda. Candidato. Então, ele era um presidenciável, correndo na candidatura, com uma ameaça iminente, né? E aí eu queria saber se você sabe alguma coisa de bastidor, se isso chega a assessores ou equipe do candidato, ou se, na sua opinião, isso poderia acontecer, existia espaço para isso acontecer, né? Para ele ser acionado e responder por isso como um crime fora do contexto do esporte. Fazendo a minha meia-culpa inicial, direito criminal penal não é a minha área de expertise, mas sim, tá? Ele poderia, se ele sentisse lesado, ameaçado, e teria, inclusive, fundamento para tanto. Olha, ser um atleta conhecidíssimo, pedalista olímpico, que deve ter muito seguidor nas redes sociais, e foi uma manifestação muito inflamada. Eu quero dizer com isso, que incita atos de violência contra outra pessoa. Não vou nem comentar que é um presidenciável. Eu vou deixar que agrava ainda mais a situação do caso concreto. Não tenho nada em relação aos bastidores, mas o que passa pela minha cabeça é que, assim, é possível que ele tenha não presidenciável, seus assessores, ele não tenha entendido como adequado comprar essa briga naquele momento. Olha, se eu for atrás disso, talvez eu atraia mais reação positiva para ele do que positiva para mim, o que é uma loucura, né, de a gente pensar, na verdade. Então, enfim, o que é uma loucura pensar sobre isso. Até porque, pelo que eu tenho percebido das redes sociais recentemente, não importa o que você faça, mas desde que você faça, você esteja em evidência. Eu vou citar o caso de uma influencer que teve no Senado semana passada, que deixa bem claro essa situação, né? Não importa o que você faz ou o que você esteja, não importa quão ridículo tudo isso pareça, não importa que você seja falado.
Então, eu tenho a impressão que pode ter sido um pouco disso, de não vamos colocar mais lenha na fogueira, vamos deixar isso passar. Pode ser que tenha tido algum tipo de conversa interna entre CBV e também entre alguém do comitê, né, do próprio presidente Lula, para tentar abafar o caso, para tentar falar assim, olha, vamos resolver por aqui. Pode ser que o próprio Wallace tenha mandado uma desculpa, enfim, não sei. Mas juridicamente, sim, ele poderia ter sido acionado, sem nenhum problema. Muito obrigada pela resposta. Fiquei refletindo sobre isso, né? Porque foi de grande repercussão. E isso que você me disse me lembrou do caso que você também menciona, do caso Maurício, né? Que um posicionamento dele em relação a questões LGBT tornou ele eleito, né? E eleito com uma votação expressiva. E a minha segunda pergunta é sobre quando você menciona direitos humanos e Declaração Universal de Direitos Humanos, né? E aí eu não conheço dessa, eu queria, inclusive, um dos propósitos é conhecer mais a fundo essa ideia de direitos humanos, como ela está documentada em texto e tal. Por que eu digo isso? Porque eu queria saber se, na sua opinião, você já mencionou aí, o COI lida com muitos países, né? Se, na sua opinião, a própria Declaração de Direitos Humanos, por exemplo, que eu não conheço a fundo, mas eu imagino que você tenha muito mais recursos para falar sobre isso, ela não expressa um ocidentalismo versus orientalismo, se ela não expressa um certo etnocentrismo no direito, se existe essa discussão no direito sobre um etnocentrismo do direito internacional. Essa pergunta é fantástica. Sim. Sim, a resposta simples e objetiva é sim. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela surge em 48, no contexto pós-guerra, exatamente para assim, pessoal, passamos por uma catástrofe mundial, precisamos de algumas normas que estabeleçam regras básicas, universais, que têm que ser seguidas por todos. A grande questão é que ela é uma norma de observância obrigatória pelas nações. Tem muita nação que não observa a Declaração Universal de Direitos Humanos porque, dentre várias outras questões, sua cultura conflita com o que a norma coloca. Então, nesse sentido, sim, não só há um eurocentrismo, eu diria, na própria Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Foi uma declaração que foi muito baseada num contexto europeu pós-guerra, que pela força que a Europa tinha à época, os Estados Unidos também, acabou tendo uma prevalência global em termos de força, né? De força normativa, não tem força normativa, mas de ser conhecido no mundo todo como uma carta que orienta em relação à observância de direitos humanos em cada um dos países. O Brasil, ele segue a declaração, a Constituição mesmo brasileira, ela está bem alinhada com os princípios e diretrizes da Declaração Universal de Direitos Humanos. Mas eu concordo com você. Eu acho que há, sim, um eurocentrismo especificamente. E também um ocidentalismo bastante, não vou dizer flagrante, porque é muito difícil eu tenho essa dificuldade de você tentar fazer uma análise agora do que aconteceu 80 anos atrás, mais ou menos. Mesmo em termos de informação, né, o que chegava era muito difícil, de conexão entre da agenda política mesmo, né, de diferentes países, era um pouco mais complexo. Mas eu acredito que sim, eu acredito que a declaração tem, assim, um viés, para mim, mais eurocentrista, nem mais de ocidentalismo, mas eurocentrista, e que poderia ser revista ao longo do tempo, assim. Eu acho que vale a pena a gente rever, porque em muito mudou a sociedade em 80 anos. Muito obrigada. O seu texto essa reflexão me ocorreu enquanto a gente conversava. Eu vou consultar se temos nova rodada. Se alguém Isso me lembra também, desculpa te interromper, meu irmão, ele se formou recentemente em Relações Internacionais. E o texto que ele fez do TCC foi sobre
sports washing. Como países do Oriente Médio, né, principalmente, em muitos desses casos eles respeitam direitos humanos, até com uma... Entra na questão cultural que é hiper complexa. E como eles fazem isso, né? Qual que é a proposta, por que isso é feito, de que maneira isso é feito. Eu quero convencer ele a publicar um artigo. Eu até falei, olha, eu te ajudo, vamos fazer junto e tal. Mas assim, eu não quero pegar para mim essa responsabilidade. O texto é dele, eu vou só instruir. Então, por enquanto, ele está com preguiça. Quem sabe a gente o convida para um bate-papo com o autor, se ele disponibilizar o TCC, a gente achar em algum repositório institucional. A gente trouxe um professor do Departamento de Comunicação da Universidade de Loughborough, no Reino Unido, no ano passado. Infelizmente, a gente não gravou aquele bate-papo com o autor, mas ele escreveu um texto cujo título era Sport Washing. Media Headline, que a ideia é título de mídia, ou... como era a sequência? Ou Analytical Concept, né? Então, ele estava discutindo assim, se por enquanto isso era mais uma nomenclatura midiática ou se dava para tratar isso como conceito analítico. E uma das ponderações que ele faz é exatamente que a produção científica internacional sobre sport washing, ela é de denúncia e ela é de denúncia dos países não ocidentais. Como se, por exemplo, o próprio Trump não fosse se utilizar disso, como se o Brasil não se utilizasse disso, né? E aí ele relaciona um pouquinho sport washing, soft power, coisas diferentes, mas... Isso, exato. E vem bastante a questão do orientalismo também. É bem interessante esse termo, assim. Vou chamar seu irmão. Não, pode chamar, vai super gostar, vai ser bem divertido. Eu vou ver se eu acho o texto, eu passo para vocês. Mas com a permissão dele também, porque senão... Alguém mais, gente? Perguntas? Tá, eu vou passar a pergunta para você. Só porque, por exemplo, em relação à sua pergunta, a gente ainda tem aquele caso dos o esporte seja esse lugar, que a política é uma coisa, porque lá ele vai ser julgado de certa maneira, entendeu? É só uma curiosidade. Entendi. Clarice trouxe essa questão que você sinaliza no texto, né, da jurisdição, né, de um tribunal desportivo e da justiça comum. Sim. Se isso, de certa forma, não dificulta também essas medidas, você até diferenciou no texto a advertência de sanção, se eu não me engano, né? Uhum. Se isso dificulta ou colabora para analisar esses casos, enfim. Certo. Essa pergunta é interessante também. Obrigado. Não sei quem foi que fez aqui, repassou, mas... Foi Clarice. Doutorando. Quando a gente pensa em a justiça, né, no âmbito jurisdicional, a gente tem poder judiciário, né, no país, que são, né, enfim, as varas, que daí, os fóruns que nós temos, que daí, porque é o primeiro grau de jurisdição, o segundo grau vão para os tribunais estaduais, aí o terceiro grau, que é o STJ ou o STF. E aí, os tribunais esportivos, eles estão alheios a esse espaço jurisdicional institucionalizado, né? Eu, particularmente, acho que eles são muito positivos, eles são bem razoáveis. Eu acho que é interessante que você tenha uma justiça especializada, que vai tratar dos temas que não são de competência específica do Poder Judiciário brasileiro, né? Não faria sentido a gente ter uma advertência, né, para um atleta ser julgado por um juiz. Não me parece que é o caso. Então, o que me parece é que eles funcionam, claro, como tribunais que vão analisar casos concretos, que vão seguir seu regramento, suas regras, suas normas, conforme o caso concreto. Então, isso é uma coisa, eu acho que faz sentido. Nada impede que a decisão daquele tribunal seja judicializada. Então, por exemplo, eu, atleta, Lucas, então eu fui advertido com um tipo de sanção conforme do Tribunal Administrativo do Paraná. Mas eu acho ela injusta, eu acho que eu não tive o meu devido processo legal observado. O devido processo legal é o direito de eu, enquanto cidadão,
apresentar provas, de eu apresentar petições perante quem está me julgando. Eu levo isso para o Poder Judiciário, que pode falar que, olha, não, de fato, a decisão do TJD é ilegal. Então, o TJD reverta essa decisão, ela não vale, faça de novo o julgamento. Então, uma coisa não impede a outra, tá? São âmbitos diferentes de julgamento. Mas, em si, a existência dela eu acho positiva. O que só me incomoda, mas me incomoda como um todo, em termos de nomeação de quem faz parte do tribunal, né? Qual é o critério para que você indique alguém para compor, para que seja conselheiro dos tribunais? Isso me incomoda, mas isso me incomoda em qualquer tribunal, Tribunal de Contas especialmente, no STF também tem suas questões. Você tem uma sabatina para STF no Senado, mas é uma sabatina para inglês ver, que todo mundo sempre passou. Então isso me incomoda, porque quando a gente está pensando no tribunal, e eu volto a falar, gente, porque tudo é político, entendeu? Você está pensando que você vai colocar alguém lá por tal motivo. Nem sempre essa pessoa é a melhor, é mais bem cotada, a mais estudada. Assim, é complicado, mas eu conheço casos de que é filho de alguém. Não é nada. Não é que seja nada, mas não tem uma expertise no esporte, não tem uma experiência vasta no campo, não estuda o tema, mas ele é filho de uma pessoa importante. Então ele foi nomeado. Então, nesse ponto, pelo menos no judiciário, você tem um concurso. Beleza, eu acho que o concurso mede tudo? Não, mas é um concurso público. Tem critérios objetivos. A pessoa passou. Para se virar desembargador para o segundo grau, você tem as regras também. Então, isso me incomoda. Mas, em si, a existência desse tribunal desportivo, eu acho que ela é bem razoável e ela se fosse com uma governança melhor do que eles fazem, do que é feito, talvez com uma estrutura talvez um pouco mais razoável também, acho que isso poderia ser um exemplo. Não que seja hoje, mas eu acho que poderia ser um exemplo. Obrigada, Lucas. Deixa eu fazer mais alguma consulta. Pessoal que está online, se alguém quiser fazer pergunta, é só levantar a mãozinha. Da sala, quem tem perguntas extras? Você tem? Tá. Você vai falar, eu acho que eu vou ter que repassar a pergunta, porque o Lucas não vai ouvir de longe assim, mas pode falar. Com base em esses mesmo que ele disse, eu gostaria de saber, do ponto de vista do atleta, quando ele poderia estar, no caso de se sentindo ofendido ou prejudicado, a palavra certa, uma punição que ele sofreu. Quanto a justiça esportiva poderia amparar ele, dependendo do nível de gravidade que ele... Mas aí essa sanção vinda da justiça comum. É isso? Ah, tá. Então, a pergunta do Michel, não sei se deu para ouvir, Lucas, deu? Eu acho que sim. Eu vou tentar ver se eu entendi a tua pergunta, Michel, com base num caso concreto. Vamos pensar no caso de ontem, do jogo de São Paulo, que teve um atleta venezuelano que teria sido, eu vou usar as palavras que foram usadas pelo Bobadilha, que é Paraguai, de venezuelano morto de fome, eu acho que foi isso que ele falou. A ideia seria se a justiça desportiva poderia auxiliar o atleta que sofreu esse preconceito. É isso, mais ou menos, né? Eu acho que não, eu acho que no caso de uma sanção sofrida na justiça comum, em que o atleta considere que ele foi injustiçado, se a justiça desportiva pode ampará-lo de alguma maneira. Acho que é isso. Juridicamente, não. Não. O peso da justiça comum, ele supera, né? Ele é hierarquicamente superior à da justiça desportiva. A gente consegue o contrário. A gente consegue que o judiciário, a justiça comum, determine, tem uma decisão de que, olha, a decisão tomada pelo tribunal desportivo, ela é ilegal. Ponto. Agora, o contrário, não. A gente não tem esse poder cogente de indicar que uma decisão de um juiz, ela deve ou não ser cumprida. Mas só se for acionada ou pode intervir por repercussão, por... Claro, a gente pode pensar
que durante o processo de uma ação judicial, na justiça comum, deixa eu ver se eu estou entendendo, eu vou falando, qualquer coisa a gente vai se adequando na resposta. Então, vamos pensar num caso que tenha um jogador, um atleta, que está sofrendo uma ação qualquer. Deixa eu tentar pegar um caso simples, desacato. Ele desacatou uma autoridade pública e está tendo uma ação por desacato. Nada impede, claro, que haja uma mobilização, um lobby das instituições esportivas privadas para tentar auxiliar o atleta, né? A gente pode se manifestar a favor, até mesmo de ingressar na ação judicial como um terceiro interessado, fazer alguma petição para os seus advogados, indicando que, olha, o atleta, ele agiu, enfim, em defesa própria, ele não se sentiu coagido, ele se sentiu não há nenhum caso de desacato. Isso é possível. Agora, não dá para saber o quanto isso vai interferir ou não na decisão na justiça comum. Isso é difícil de mensurar. Mas é um apoio institucional, né? Você até tem alguns mecanismos para você ingressar na ação como esse terceiro interessado, mas você não é parte da ação. A parte da ação vai ser, né, enfim, talvez o Ministério Público como autor e aí o atleta como réu. Mas aí eu queria dar a oportunidade de você terminar de comentar o caso de ontem, porque sobre certo. atleta contra o atleta venezuelano. Queria que você comentasse um pouquinho do seu ponto de vista. O meu ponto de vista, ele poderia... Vamos lá. Como eu sou advogado, eu preciso trabalhar com os supostos. Supondo que a versão do atleta venezuelano seja verdadeira, de cabo a rabo, e porque o Bobadilla soltou um vídeo hoje falando que primeiro eu fui ofendido e depois eu realmente falei coisas que eu não deveria ter falado. Então, ele provavelmente falou. Supostamente. Eu acho que, no caso do Bobadilla, ele poderia sofrer tanto uma sanção do ponto de vista da desportiva, teria que saber adequadamente qual seria essa sanção, e poderia também sofrer uma ação judicial, por ofensa, enfim, por xenofobia, enfim, por tentar o racismo, não sei se poderia ser encaixado, nos dois casos. Muito obrigada, Lucas. Deixe-me consultar mais pessoas, perguntas, tudo certo? Porque eu fiquei pensando, a gente está discutindo o esporte profissional, né, Lucas? Mas quando a gente discute o esporte universitário, que acontece aqui, né? E a gente teve aqui nesta universidade no ano passado, denúncias de racismo partindo de jogador contra jogador durante uma partida no ambiente universitário. Queria saber se nesse caso, qual que é o cenário em termos de jurisdição, de possibilidades de amparo legal para esse tipo de situação. Porque, por exemplo, não existe nesta universidade um protocolo claro de como agir, uma política institucional de como agir caso haja um episódio de racismo e de discriminação dentro desse campus. E isso falta a muitas instituições de ensino superior. Um protocolo claro de o que fazer numa escola, numa aula de educação física, se acontecer isso, o que fazer em outros cenários, né? Eu queria tirar um pouquinho do cenário do esporte profissional e ver esses outros esportes em outras manifestações, jogos universitários brasileiros, jogos escolares que têm sua versão nacional, que tem o COB como fomentador, né? Hierarquicamente, todos esses jogos escolares, paraescolares, universitários, têm o COB como instituição por trás. Eu queria ver se acontecer nesses eventos, qual que é o mecanismo, se é o mesmo, se muda algo. Essa resposta direta, agora, senadora, eu vou ter que pesquisar um pouquinho mais para te falar depois, porque essa é uma análise que eu ainda não havia, não fiz. Mas eu vou dar uma pesquisada e eu vou retornar para vocês. O que eu consigo imaginar, isso, claro,
do ponto de vista desportivo, da jurisdição do TJD para esse tipo de avaliação, que me parece que também foge um pouco da deles. Mas essa é uma impressão inicial, eu acho que isso eu preciso pesquisar um pouco mais para depois eu repassar para vocês a minha análise. Posso fazer isso por e-mail, sem nenhum problema. Agora, quando a gente entra no âmbito universitário, ou mesmo no pessoal mais novo dos escolares, você vai ter uma participação, daí, no caso dos escolares, talvez do Conselho Tutelar, se isso for levantado, né, se isso for mencionado, e também da Polícia Civil, né, para pelo menos ouvir o caso, entender o que aconteceu e eventualmente ter algum tipo de medida institucional, mas ainda muito branda em relação ao caso. Já no universitário, quando a gente fala de, em tese, pessoas adultas, maiores de idade, é um caso de racismo, ponto, é um crime. Né? Então, você precisa responder por isso, caso de fato tenha cometido. Precisa também ter uma investigação, um inquérito feito pelo Ministério Público para saber se vale a pena ingressar com uma ação criminal contra a pessoa. E o que eu sei, eu não sei o quanto isso o quanto isso acontece, né, enfim, aí em vocês, mas na Federal do Paraná não é muito preto no branco também essa questão dessas normas, mas já há casos de alunos que não por racismo, mas por outros motivos, foram expulsos do curso depois de uma sindicância e processo administrativo disciplinar. O que me parece que para o caso, né, mas claro, aí cada aluno na sua instituição, né, naturalmente, mas essa é uma outra medida que poderia ser realizada para algum tipo de avaliação, né, e mesmo de inquérito, de entender o que aconteceu. A gente tem que fazer o que aconteceu, de que maneira, quem falou o que foi falado, para tomar as medidas cabíveis no caso concreto. Joia, muito obrigada, Lucas. Gente, monopolizei a conversa toda, não estou intimidando alguém. Lucas, eu vi que na sua análise, né, você faz essa questão do constitucional, do país, do nacional. E eu lembrei de um caso aqui, duas situações aqui diferentes. A primeira é um TCC de um aluno que investigou punições a casos de racismo. E ele localiza que a maioria das punições e dos acionamentos estão com o Tribunal de Justiça Desportiva, né? E acaba não indo para a Justiça Comum. E ele, nas interpretações que a gente faz, a maioria das punições são muito brandas, né? Medidas sociais, pagar a cesta básica, não frequentar o estádio por um período X de tempo. Ele analisou desde o caso Aranha até casos mais recentes, né? Essa é uma coisa que eu queria que você comentasse. Será que a gente pode dizer que, nos casos de racismo, a justiça desportiva acaba produzindo uma cultura de abrandamento de punições? Né? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é que eu lembrei da Rússia, cara, nos Jogos de Sochi 2014. A Rússia, na iminência dos Jogos, aprova uma lei que foi apelidada vulgarmente de lei anti-gay. Não sei se você é familiarizado com essa história, né? E criticou-se muito o Comitê Olímpico Internacional porque os atletas LGBT, eles se manifestaram em torno dessa lei, né, dizendo que não iriam, que boicotariam os jogos. Eu lembro que os canadenses foram atletas que disseram assim, vamos boicotar, não vamos para lá. Que proibia, por exemplo, gestos afetivos, né, em espaços públicos. A lei proibia, dentre outras coisas, isso. E aí, ou seja, o contexto de uma Rússia que vai receber pessoas de vários países do mundo foi considerado como um contexto da própria criação da lei. Então, vamos criar uma lei para proteger o nosso país da chegada desse povo todo que pode vir aqui de repente manifestar essa afetividade que aqui então se proíbe isso. Aí houve uma repercussão sobre isso. É só um comentário, não é bem uma pergunta, mas se você, como o esporte, se você detecta outros exemplos, talvez, de o esporte induzir ou produzir a criação de normas e leis no espaço jurídico
o próprio esporte fomentar isso, né? Vamos começar pelos dois casos. O primeiro caso do Aranha, que você comentou, foi uma punição, foi uma sanção para a menina, para a mulher. Eu confesso que eu acho um pouco complicado um tribunal desportivo sancionar um cidadão comum, mesmo que dentro de um espaço esportivo. Eu acho isso bem complexo. Inclusive, é um tema bem interessante. Eu vou pensar um pouco mais sobre isso. Tem uma grande dificuldade mesmo de pensar, de visualizar a competência deles para tanto. Competência institucional, competência em termos de eu posso fazer isso. E a questão do abrandamento, eu acho que está muito vinculada à questão um pouco elitista, provavelmente, dos tribunais esportivos, com base até mesmo em como eles são indicados para as posições que eles ocupam. Eu não sei se seria o caso, eu não sei se já existe essa pesquisa de analisar quantos conselheiros não brancos que teríamos nos tribunais brasileiros, assim, nos TJDs. Acho que a influência cultural de quem ocupa posições de poder dentro desses espaços influencia em muito, não só ali, mas em qualquer outro lugar, influencia em muito que tipo de decisão é tomada em determinados casos. E essa é uma questão bem delicada. E em relação ao caso de sorte, eu tinha visto muito por cima esse caso, e é bem interessante, de fato, como um evento internacional de grande porte, ele pode impactar de muitas maneiras um Estado, enfim, um país, para ficar mais fácil. Tem esse exemplo que é hiper negativo, né? Mas tem exemplos positivos também. Quando o Brasil veio receber as Olimpíadas, tanto a Copa quanto as Olimpíadas, existia uma preocupação muito grande, e se não me engano foi um tempo depois do Bataclan, que foi quando teve aquele atentado terrorista em Paris, e aí havia uma grande preocupação com cibersegurança também, potencialmente alguns tipos de eventos terroristas e tal. Nessa época, de 14 a 16, o investimento brasileiro em segurança da informação, em cibersegurança, ele aumentou em mais de 300%. Então, esse é um exemplo positivo, agora, quando falando de uma coisa boa, pelo menos para a parte final da nossa conversa, de como o esporte, ele tem, claro, suas peculiaridades, ele vai envolver questões polêmicas, complicadas, mas ele tende sempre a trazer algum tipo de evolução, algum tipo de melhoria no contexto social e agora também, enfim, cultural e cibernético, e aqui no Brasil. Teve um ganho muito grande em termos disso que acabou se espelhando para outros pontos, claro, do governo. Com isso, foi criado um conselho na União de Segurança Cibernética. Agora a gente tem até mesmo já um decreto que instituiu uma declaração, a palavra, não fugiu a palavra, mas é a política de cibersegurança nacional, tudo isso com base em um evento que trouxe para cá e que trouxe demandas. No mundo ideal, deveria ser um evento, a gente deveria só se preocupar quando surge um evento? Não. Mas é uma questão de planejamento e para a administração pública da União Federal, estadual e municipal, planejamento é uma tarefa bem difícil. Mas, enfim, são coisas boas também que vêm para ficar e que agregam. Uau, super obrigada. Amei muito as reflexões, né? E o quanto falta estudos, né? A gente começa a pensar sobre esses casos e a maioria dessa literatura que vai examinar o que tem se chamado de ativismo esportivo está localizada internacionalmente, especialmente nos Estados Unidos, com muita força, e
e também alguns países da Europa que têm investido mais pesquisas sobre isso, né? Vou fazer... Alguém tem uma última pergunta? Eu não tenho mais. Eu não tendo, Michel tem. Pode falar, Michel. Caso que me liga muito na Federação Brasileira de Voleibol é o caso da Tiffany Abreu, atleta de vôlei trans. É uma atleta que recentemente foi se posicionado, abre aspas, palavras dela, citada por ela, vai ter mulher trans campeã da Superliga 5, no vôlei feminino. E isso em meio a outros atletas do próprio voleibol que questionam abertamente a participação dela na competição. Isso, de certa forma, essa fala dela e outras falas de outros atletas sendo posicionando a favor ou contra ela, isso de alguma forma pode levar... Eu sei que a Tiffany ela participa da competição legalmente por meio da Federação Brasileira que permite, mas isso de certa forma poderia fazer a CBV ou a mesma justiça de alguma forma se intervir nesse processo de atletas que abertamente falam que não são a favor e ela se posiciona abertamente sobre a questão de vai ter mulheres trans no esporte, sim, campeã da Superliga, sim. Isso, de certa forma, pode fazer com que a Confederação Brasileira de Voleibol se posicione ou mesmo a Justiça tome alguma atitude esportiva, né? Tome alguma atitude em caso de atleta que se posiciona contra ou a favor? Deu para ouvir, Lucas? Sim, eu consegui entender. Obrigado pela pergunta, Michel. Essa é uma pergunta bem interessante e que me lembrou também o caso de uma pugilista da Argélia. Eu não lembro do ano passado das Olimpíadas. Argelina, sim, é Argelina, a né? Imani Kelly. Isso. Nossa, aquilo foi um absurdo, meu Deus. Sobre o caso concreto agora, Michel, para não também mudar da pergunta de uma coisa para outra. Veja, eu acho que a Tiffany tem total direito de falar a frase que ela comentou, né, de que vai ter mulheres trans sendo campeões, sim, mas tá tudo certo. E eu acho que não há problema, eu tô falando juridicamente, tá? De que pessoas, outras atletas, falem, olha, eu entendo que ela não deveria jogar. Eu não acho que isso ofende ela, ou ofende as pessoas trans, ou ofende... Mas, claro, é uma questão de interpretação em muitos casos, né? Nem tudo é preto no branco, gente. Vou voltando a falar isso, tá? Até porque não sou da biologia, não entendo isso, mas há uma questão biológica que envolve isso, salvo melhor juízo. Que eu acho que é o principal fundamento das atletas, né? Agora, particularmente enquanto jurista, eu não vejo nenhum problema da Tiffany jogar. E se alguma atleta se posicionar e falar, olha, eu entenderia que não deveria jogar, desde que ela não ofenda a Tiffany, não ofenda o direito dos trans, não ofenda ou não cerceie de alguma maneira intencional ou ofenda ela enquanto pessoa, as pessoas estão abertas a ter as suas opiniões e defender os seus pontos de vista, né? A gente também não vejo isso como um problema, não vejo por que a CBV ou até mesmo a Justiça Comum deveria intervir em algo como tal, desde que não haja algum tipo de desrespeito a algum direito, claro, da Tiffany enquanto atleta e enquanto pessoa. Esse seria meu posicionamento a princípio. Eu ia até perguntar, e se alguma atleta questionar a própria instituição esportiva via sistema judiciário, né? Dizer assim, ó, essa política de elegibilidade, ela está ferindo algo aqui, meu direito, enfim. É possível esse acionamento, e aí sim a justiça pode vir a atuar. É possível, nada impede que alguém ou alguma instituição entre em ingresso com uma ação e fale justiça, juiz, há na CBV uma regra hoje que é tal e tal e tal. Essa regra permite que atleta tal e tal e tal, tais e tais e tais, enfim, participem da competição. Mas essa é uma regra que deveria ser considerada ilegal. Por quê? Vai fundamentar... Enfim, muita coisa pode ser fundamentada, né? E pode ser que a Justiça Comum faça uma análise, e aí a gente vem para o clássico problema do direito, que é, em muitos casos, irem para o judiciário questões que estão muito alheias ao direito. E que acabam sendo judicializadas. Essa seria uma possibilidade. Uau! Muito obrigada pelas reflexões. Vou fechar, então, as rodadas.
Lucas, que honra te ouvir falar. Nossa, você, além de fundamentar algumas das pesquisas que estão acontecendo no grupo, também instigou muitos problemas de pesquisa que a gente pode vir desenvolver. Quem sabe a gente convide para coautorar alguma coisa, para vir a algum evento presencial que a gente pretende fazer num futuro breve. Queria agradecer às pessoas que estão participando online também, Fernanda, Tiago. Dizer que foi muito importante ter você conosco e abrir as portas também. Quando você quiser acionar o grupo para participar de algo, colaborar com algo, a gente tem um monte de jovens aqui instigados, leitores, apaixonados por discutir esporte. Eu vi na sua bio do Instagram que você adora discutir esporte. Então, a gente está de portas abertas também. Muito obrigada, uma excelente noite para você. E palmas, né, gente? Todo o grupo aqui, não dá para você ver todo mundo, mas tem uma galerinha espalhada, tá? E obrigada pela disponibilidade, mais uma vez. Você saiu de uma rotina de trabalho para nos atender. Imagina, gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, como eu já coloquei. Clarice, talvez você passe por isso, a professora já passou com certeza, mas eu saio do doutorado, sabe, com a cabeça assim, explodindo, né? Você não quer mais pensar em muita coisa, você só quer fazer amenidades. Mas recebi o convite de vocês, de um texto que eu escrevi com muito carinho, sendo lido por um grupo tão bacana aí na UFV, me deixou muito feliz. Eu não poderia não vir, não só por ter me sentido muito feliz, mas pelo fato de que, poxa, eu sou um aluno da Federal, eu tive investimento público na minha pesquisa. Na graduação, no mestrado, no doutorado, como que eu não vou conversar, como eu não vou trocar uma ideia com pessoas da Federal de Viçosa, enfim, se fosse qualquer outra instituição, né? Eu acho que toda pesquisa que é feita com dinheiro público, ela tem que ser debatida, ela tem que ser conversada, eu acho que... E esse também é o ânimo da academia, né? A gente está aqui para trocar uma ideia, para conversar, para a gente falar que, olha, isso eu não sei, ou isso eu sei, ou, poxa, isso é bem interessante, eu vou pesquisar um pouco mais e... Foi muito bacana, foi uma conversa muito agradável. Desejo sucesso a todos vocês nas pesquisas de graduação, de mestrado, doutorado. Fico à disposição, a professora tem meu e-mail, se quiser passar para vocês, estou sempre à disposição. E com certeza, quando vocês quiserem trocar uma ideia comigo, ou eu participar de alguma reunião de vocês, eu estou super à vontade, super feliz em poder auxiliar na medida do que eu puder. Com certeza. Tchau, tchau, Lucas. Boa noite. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, gente. A gravação só para ver se...